Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, meu Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esse projeto Casa Firme, essas 25 horas de trabalho, de oração, de palavra, de ensinamento, de orientações, meu Deus, que nos ajudam a compreender a Tua vontade, o que é certo, a postura, o comportamento que nós devemos ter, meu Deus, em cada área das nossas vidas. Eu peço que o Senhor conduza agora esta reunião, este culto, o culto, meu Deus, para a cura sentimental, e oro para que através deste culto, desta mensagem, meu Pai, pessoas que se encontram doentes emocionalmente, consigam, meu Pai, entender o porquê, a raiz, meu Deus, da sua, talvez, tristeza, amargura, desequilíbrio, que cada um, meu Pai, através da palavra, consiga sofrer as libertações que precisam sofrer, que haja cura sentimental, cura emocional. Faz a Tua obra aqui, assuma o controle, meu Pai, porque sem o Senhor nada flui, nada dá certo, nada funciona, nada é o que nós podemos fazer. E o que fizermos sem o Senhor, sem a bênção, sem a direção do Senhor, sem o favor do Senhor, meu Deus, estará fadado ao fracasso, à derrota, à frustração. Então nos abençoa, nos conduza, nos dirija, assuma o controle, meu Pai, que nós possamos sair daqui abençoados, curados, em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse de um trabalho poderoso, coloco tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, já começando no versículo 7, diz assim, ó: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Então veja bem. Todos os anos era a mesma coisa. Nós temos que entender algo que é fato. Se algo me atinge, se algo te atinge, se algo tem o poder ou alguém, tem tido esse poder de me afetar, de me desequilibrar, de me tirar do espírito, esse alguém, esta situação, seja lá o que for, isso vai se repetir. Na verdade é assim, se o diabo, quando entende que algo atinge, que algo afeta uma pessoa, ele vai continuar usando aquilo. Ele vai continuar criando aquelas situações. Aquilo vai se repetir até o dia, até o momento em que nós decidirmos, subir o nível, elevar, nos elevarmos a um outro nível. Como eu ainda falava ontem, nós temos que ser como a águia. Quando pássaros começam a incomodá-la, ela só voa mais alto. Ela sobe, ela vai para uma altura em que as demais aves não conseguem incomodá-la.
Então a Bíblia nos compara à águia. A águia, por exemplo, é a única ave que é capaz de romper, né, com a tempestade. Ela voa acima das nuvens. Então, se tem nuvens carregadas, o que ela faz? Ela voa acima das nuvens. Então, nós temos que aprender isso. Enquanto eu cair no mesmo buraco, for afetado, continuar sendo afetado por alguém, por alguma situação, aquela situação vai se repetir. Isso acontecia com Ana. Todos os anos era a mesma coisa. A história se repetia, a situação se repetia, as provocações eram as mesmas. E é interessante nessa história que quando Ana se levantou, o diabo usou de uma outra situação, né? Tentou derrubá-la usando outra pessoa, que na ocasião foi o próprio sacerdote Eli. Aí nós vemos o diabo usando, né, de um ataque, posso dizer, mais violento, porque ninguém espera que de uma autoridade espiritual venha uma ofensa, não é? Ninguém espera que uma liderança, uma autoridade espiritual vá ofender uma pessoa. E o sacerdote ali, quando viu ela se derramando ali na presença do Senhor, orando, né, com a sua alma, orando silenciosamente, porque estava angustiado, estava com uma alma amargurada, ele vendo Ana, não discerniu, interpretou de forma errada, e a chamou de bêbada, de vadia, de mulher embriagada. Então aquilo foi uma ofensa. Se as provocações e as ofensas, zombarias da Penina, da sua rival, né, da segunda esposa do seu marido, que não devia ter o peso que vinha tendo, porque a palavra deixa claro aqui que, apesar da Ana não ter filhos, não gerar filhos, ela era a primeira esposa. Ela era a esposa amada, quem tinha o coração daquele homem. O coração de Eucana pertencia a Ana, não pertencia a Penina. A Penina foi, né, uma esposa que ele buscou para gerar filhos, para lhe dar filhos, para perpetuar sua descendência, né? Mas o coração do Eucana sempre pertenceu a Ana. Tanto é que nós vemos aqui o Eucana, né, questionando: Ana, por que você chora? Por que, né, não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, quer dizer, ele não cobrava dela. Ele não cobrava filhos de Ana. É óbvio que ele gostaria que Ana lhe desse filho, era a mulher do seu coração, era a mulher que ele amava, mas você vê que para ele não pesava. Aquilo não pesava sobre ele, pesava sobre Ana, que não sabia lidar com a situação e acabava pesando o marido. Porque aqui nós vemos um homem que já estava cansado. Um homem que tentava contornar a situação, um homem que tentava suprir aquela falta. A expressão dele é essa, ó: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Quer dizer, eu faço de tudo, eu tento preencher esse vazio, eu não te cobro, eu não te peso, eu não estou exigindo que você me dê filho, mas o que ele esperava era uma mulher, né, agradável, alegre, sorridente, bem-humorada, porque não tem coisa pior do que você, né, conviver, estar com uma pessoa mal-humorada, irritada, estressada. Ninguém gosta de estar, de conviver com pessoas assim. Pessoas sensíveis, pessoas que tudo ofende, né? Tem gente que
ele provoca uma rejeição. Não é que ele é rejeitado, né? Não é que ninguém gosta dele. Tem gente que quando, né, qualquer coisa é capaz de ofender, ferir, machucar, ou seja, para lidar com ele, para falar com ele, tem que ter todo um cuidado, porque senão, né, a pessoa vai ficar chateada, vai ficar ofendida. As pessoas acabam, né, optando por manter distância. Sabe, uma pessoa complicada, uma pessoa, né, difícil de lidar, ela acaba afastando as pessoas, não é as pessoas que rejeitam ela. Ela é que acaba afastando as pessoas, consegue entender? Você vê, o homem que amava essa mulher já estava desgostando daquela situação. Já estava cansado, os questionamentos dele revelam, né, essa fadiga, esse cansaço. Um homem que vinha lutando para fazer, né, dar certo, para viver bem com ela, mas, né, seus esforços não eram suficientes. Porque realmente não era responsabilidade do Eucana fazê-la feliz. Nós sabemos que um casamento, né, quando duas pessoas se unem, elas devem se unir com essa mentalidade. Eu não estou me unindo, né, me casando com essa pessoa para ser feliz, mas para fazer outra pessoa feliz. Então, quer dizer, eu não estou pensando em mim, não posso entrar no casamento, né, com foco em mim. Eu não posso deixar que o egoísmo, né, tome conta. Porque o problema da maioria dos casais é esse, egoísmo, orgulho, tem que ser do meu jeito, né? Tem que ser como eu quero, como eu penso. Tira orgulho, tira egoísmo. Acaba-se os problemas de relacionamento, né? No geral, e principalmente entre casais. Muitas vezes o que está ali causando todos os problemas, brigas, é isso, egoísmo, orgulho. Eu penso de um jeito, outro pensa de outro jeito, ninguém cede, ninguém está disposto ali a servir, quer ser servido. Então nós entramos num relacionamento com essa mentalidade, né? Não vou buscar a minha felicidade, mas fazer a outra pessoa feliz, porque casamento é servir, ter filhos é servir, nós somos chamados para servir. A melhor forma de viver é essa, sendo um servo. O chamado de todos é servir. Jesus deixou bem claro que é melhor dar do que receber. A maior alegria em dar do que receber. Alguns ainda não entenderam isso e pensam que para estarem bem, para serem felizes, precisam receber, né? E acabam que com essa mentalidade exigindo mais, requerendo mais, cobrando das pessoas, cobrando do cônjuge, cobrando dos outros, o que os outros não têm responsabilidade, não têm obrigação de dar. Então felicidade é uma escolha, alegria é uma escolha, independe, né, do que eu estou vivendo, passando, independe das minhas circunstâncias. Alegria é uma escolha. Ela tinha um problema, ela não gerava filhos, mas a vida dela não se resumia nisso. Ela não tinha apenas esse problema, ela tinha um marido que a amava, que se esforçava para viver bem com ela, para estar bem com ela. Então a vida dela não era um problema, mas ela, né, transformou aquele problema ou aquele sonho de ser mãe, né, no centro da sua vida. Aquilo passou aquele sonho se tornou um Deus, aquele problema se tornou um Deus, porque tudo aquilo que toma minha atenção, toma minha mente, acaba sendo um Deus, torna-se um Deus. Então já não via mais nada. Ela não via o quanto ela era uma mulher abençoada, o quanto ela tinha para agradecer. E parece-me que nada, né, era o suficiente, nada era o bastante, nada, né, nada preenchia.
Nada satisfazia. Então, o Eucana, o marido, não tinha essa responsabilidade, né, pela alegria, pelo bem-estar, pelo bem-estar emocional dela. A responsabilidade era dela, só ela podia, né, dar jeito àquele problema. Mas enquanto uma pessoa não entende isso, ela fica ali ressentindo, alimentando os piores sentimentos e pesando a vida de quem está ao redor. Pesando. Então, todos os anos era a mesma coisa. A história se repetia. Por quê? Porque o diabo não precisava nem ser criativo. Ele não precisava nem criar uma outra situação. A mesma situação era capaz de derrubá-la. E tem gente que é assim, a mesma situação, as mesmas pessoas, as mesmas provocações, as mesmas falas, os mesmos ataques, as mesmas críticas. A mesma pessoa é capaz de derrubá-la. E isso tem que ser visto porque se a mesma coisa me atinge, quer dizer que eu estou envelhecendo, mas não estou adquirindo maturidade, sabedoria. O tempo está passando, os anos estão passando, e eu não estou ganhando maturidade. Eu sou a mesma pessoa, estou no mesmo lugar. No mesmo nível mental, no mesmo nível emocional. E essa é uma grande tragédia. Você não pode estar no meio do ano sendo a mesma pessoa do início do ano. Esse é o ano para nós nos tornarmos incomparáveis em todos os sentidos. Inclusive, emocionalmente, sentimentalmente, nós precisamos crescer. Não podemos permitir que as mesmas coisas continuem tendo poder sobre nós. Não podemos continuar sendo atingidos, afetados pelos mesmos ataques. Tem gente que você conversa hoje, conversou há 10 anos atrás, e conversa hoje, você vai ver ele falando das mesmas coisas, reclamando dos mesmos problemas. Eu já passei por igrejas, né, já passei pela mesma igreja mais de uma vez, eu já pude ver isso. Saí, quando voltei e lidei, né, com a mesma pessoa, ela estava reclamando do mesmo problema, a mesma situação, estava ali atingindo, afetando, era a mesma situação. O tempo passou, era a mesma situação. Nós temos que olhar para a nossa vida, que se eu estou vivendo a mesma situação, cair no mesmo buraco, quer dizer que eu não aprendi, eu não amadureci, eu não cresci, eu não evoluí, eu estou no mesmo lugar. Se as mesmas coisas me atingem, o problema não está fora, está dentro. Por que até hoje, como a águia, eu não decidi voar mais alto? Por que até hoje, né, eu não rompi, não aprendi a lidar com isso? Então tem gente que quer que do nada as coisas se resolvam, né? Situações cessem, mas a verdade é essa: enquanto eu não passar naquele teste, enquanto eu não aprender a lidar com aquela situação, ela vai se repetir. Ela vai se repetir. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Todos os anos era a mesma coisa. Ana, por muito tempo, não teve sabedoria, inteligência emocional nenhuma. Inteligência emocional zero. Não tinha inteligência emocional. As mesmas coisas derrubavam. As mesmas coisas atingiam. O marido tentava compensar, mas não dependia dele. Como marido, né, ele casou para fazer essa mulher feliz. Mas felicidade, diga comigo, é uma escolha. Então não depende da atitude de alguém. Nós não podemos ser dependentes, né, de algo ou de alguém emocionalmente. Porque
a vida é feita só de colheita ou tem o tempo do plantio? A vida é feita só de vitórias ou tem o tempo da guerra, da batalha? Nós passamos mais tempo, na verdade, plantando, esperando do que colhendo. Então, se eu apenas sou capaz de me alegrar, de sorrir quando estou colhendo, e esse tempo que eu passei plantando, esperando, eu vou viver de forma amarga, triste? Porque tem gente que é assim, ele só tem alegria quando as coisas, né, estão perfeitas, quando está tudo certo, tudo resolvido. Então, essa é uma péssima forma de viver. Uma péssima forma de viver. Eu não posso esperar tudo estar perfeito, do jeito que eu gostaria, que eu idealizo, para estar bem, para estar feliz. Eu não posso depender das circunstâncias, depender emocionalmente de alguém. Eu não posso. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre as minhas emoções, os meus sentimentos. Porque eu posso ter talvez um Elcana, alguém lutando, se esforçando para me fazer feliz, mas está aqui a prova, que se a pessoa não decidir, se levantar no espírito, se a pessoa não assumir responsabilidade, né? Pode o mundo tentar fazer a pessoa feliz. O que, né, normalmente não acontece, né? Você sempre vai ter muito mais pessoas para tentar te calar, te derrubar, te prejudicar do que te levantar. Concorda comigo? Você vai ter muito mais pessoas como o cego Bartimeu teve, né? Para tentar manter você num lugar baixo, vivendo miseravelmente, do que pessoas te incentivando. Mas ainda que tivesse, né, todo mundo ali, lutando para, né, te colocar para cima, se você não assumir responsabilidade, não há o que fazer. Né? Porque uma pessoa insatisfeita, ela não vê o que ela tem. Uma pessoa que focou o problema, focou o que não tem, não vê o quanto tem. Não vê o quanto é abençoada. Por isso nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração acima de tudo. Porque tem gente, eu vou dar um outro exemplo para você. A sunamita também não tinha filhos. No caso, o problema não estava com ela, o marido que já era idoso e tal. Então, por muito tempo alimentou esse sonho, né, de ser mãe, mas dadas as circunstâncias, esse sonho já havia sido enterrado, né? Ela não acreditava mais por conta das circunstâncias. E Deus agiu na vida dela. Ela deu condições, né, para Deus proporcionar a ela essa alegria. Justamente porque ela não focou isso. Aquilo era um problema, era um sonho, mas nunca tomou a mente, o coração dela, de forma que ela não visse mais nada. O que eu quero mostrar é que ela não tinha tido esse prazer, mas você não vê uma mulher sem propósito, sem vida, né? sem alegria, amarga. Não. Você vê uma mulher que serviu, foi útil. Quando o homem de Deus passava, dava uma refeição, depois construiu um quarto. Você vê que ela tinha uma situação, mas aquela situação não tomou a vida dela, não tomou a mente, o coração dela, de forma que ela se tornasse o problema. Porque a Ana ela não tinha apenas um problema, ela se tornou um problema. Ela tomou a forma do problema. E tem gente que permite que isso aconteça. Os problemas, né, ela não tem um problema, o problema tem ela. O problema possui a vida dela.
e ela não tem olhos para outra coisa, ela não pensa em mais nada, ela vive aquilo de noite. Ela não tem vida, não tem paz, não tem alegria. A sunamita também não tinha um filho, por muito tempo alimentou esse desejo, o tempo passou, parecia que, né, não tinha mais como, e aquilo não foi um problema para ela, porque havia gratidão, né? Deus era o Deus dela. Consegue entender isso ou não, pessoal? Deus era o Deus dela. No caso da Ana, o problema, a esterilidade tornou-se o Deus dela, o foco dela. O problema tornou-se um Deus na vida dela. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque podemos estar rodeados de coisas tão maravilhosas, né? Temos, né? Você vê que a expressão, inclusive, da sunamita foi essa, quando o homem de Deus quis retribuir. Não, eu estou bem, né? Entre o povo da minha terra, está tudo bem comigo. Ela tinha um sonho que não se realizou, mas ela não estava amarga, ela não estava frustrada, ela não estava sem vida. Então eu posso ter uma situação, um sonho que ainda não se realizou, um problema que não se resolveu, e não preciso me tornar um problema, uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa sem vida. Eu não preciso me tornar o problema, tomar forma do problema. Amém, gente? Lembrando que o justo, ele quando passa pelo vale de Baca, transforma ele no vale de Beracá. Ou seja, ele transforma o vale do choro, o vale das lágrimas, no vale de bênção. Nós temos esse poder. Diga, eu tenho esse poder. Diga, eu tenho poder para mudar as circunstâncias. É aquela palavra, tira o bem do mal, mas não deixa o mal tirar o bem de você. E lamentavelmente, ocorre muitas vezes isso, o mal tira o bem, o mal rouba, né? Não é que rouba, a pessoa entrega paz, entrega alegria, entrega força. O mal tira o bem, quando ela poderia tirar proveito das situações difíceis. Tirar o bem do mal, aprender, crescer, amadurecer com aquilo, né? Então, por muito tempo, a mesma situação derrubou Ana. A mesma situação desequilibrava Ana. Jogava numa cama. Por muito tempo, a história se repetiu. Os problemas foram os mesmos. Por quê? Porque ela continuava a mesma pessoa. Imatura, sensível, dodói, vitimista. Por muito tempo, a vida dela não mudou, não saiu do lugar, porque ela esperava que alguém, né, mudasse as circunstâncias dela, e só ela podia mudar as suas próprias circunstâncias. O marido não podia resolver. Entende? Tem gente que é igual a Penina, não vai mudar. Escolheu a pior forma de viver, sendo uma pessoa provocativa, sendo alguém que pesa, né? A Penina podia, em vez de ser uma rival, né, ter um bom relacionamento com a Ana? Podia. Ela podia viver de forma diferente, mas ela escolheu ser uma rival, ela escolheu ser aquela pessoa, né, que pesa e não alivia. Se a Ana já tinha um problema, ela não precisava de outro, concorda? E ela decidiu ser mais um problema, pesar ainda mais. Só que aí nós temos que lembrar que quem dá alívio aos outros recebe alívio, né? E o que se planta se colhe. Se hoje eu estou pesando a vida de alguém, tem um versículo, agora não vou lembrar onde está, que quem causa problemas, eu não lembro exatamente como está, se conseguirem achar aí na produção, coloca para mim. A Bíblia fala da pessoa que causa problemas na sua família. Essa pessoa não tem o que colher de bom. O que perturba a sua casa herdará o vento.
herdará o vento. Põe na NVI para mim, por favor. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. Não tem o que colher, né? Então, assim, a colheita da Penina ia chegar. Ela estava causando problemas. Ela estava dividindo, né? E tem gente que escolheu viver dessa forma. Em vez de usar o galão de água, usa o galão de gasolina. Ao invés de cobrir, expõe, né? Ao invés de brigar pela paz, briga por razão. Tem gente hoje está amarga, está depressiva. E quem causou, quem provocou tudo isso? A própria pessoa. A própria pessoa. Tem gente que não está bem e não vê que a razão, a raiz dos seus problemas, né, são suas escolhas, suas decisões, com base em sentimento, com base nas emoções. Então, assim, a Penina mais tarde colheu, o jogo virou. No Cântico de Ana você vai ver a Ana falando do quanto Deus, né, a abençoou. Ela fala aqui, ó, meu coração se alegra, no capítulo 2. No Senhor, o Senhor me fortaleceu, agora dou risada dos meus inimigos. No 4, ela fala assim: o arco dos poderosos foi quebrado, os que tropeçavam agora estão firmes, os que tinham fartura de comida agora passam fome, os que passavam fome estão saciados, a mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. Então, assim, o jogo virou, né? Tudo indica que a Penina, uma mulher seca, parou de gerar enquanto ela começou a gerar. Porque isso é fato. Uma pessoa amargurada trai a esterilidade. A Ana era uma pessoa amarga, por isso era estéril. A Penina tornou-se, também carregava uma raiz de amargura. Porque se você pesquisar o nome, o significado do nome de Penina, quer dizer pedra preciosa. E os nomes eram dados, né, sempre com propósito. Então, ela, por certo, eu ainda estava lendo a respeito, um estudo, por certo, ela foi uma moça, né, muito amada, tratada, né, como um tesouro, como alguém muito especial pelos seus pais, e quando viu que seria a segunda esposa, ou seja, seria a segunda, não a primeira, isso deve ter pesado, né? É como Naamã, acostumado com toda a pompa, todo o respeito em Samaria, não aceitou, né, ser atendido pelo servo do homem de Deus. Lembra da história? Né? Ele achou que o homem de Deus ia recebê-lo num tapete vermelho, né? Ia impor as mãos sobre ele, ia curá-lo, e ele não teve nada do que ele pensou. Então, o tratamento que ele recebeu não foi o tratamento que ele idealizou. Ele não estava acostumado, né, com aquele tratamento, né, digamos, simples, comum. Um homem que era bajulado, respeitado, renomado no seu país, foi tratado como um homem comum, né? A princípio, nem teve contato com o homem de Deus, teve contato com o servo do homem de Deus. Então, aquilo tudo era proposital, era para quebrar o orgulho, né? Mas você vê uma semelhança aqui, do Naamã com a Penina, né? Ela, por certo, foi criada assim, de uma forma muito especial, muito amada, né? E ela não aceitou a posição de segunda, queria ser a primeira, né? E tentou conquistar isso de forma suja, de forma desleal. Porque tem gente que para conseguir o que quer, vai a qualquer custo. Tem gente que para conseguir o que quer, né, quebra princípios, vai a qualquer custo.
e acha que vai dar certo, que vai funcionar, não vai. Vai quebrar a cara. É igual as pessoas, nós já atendemos pessoas, não, mas é porque Deus quer que eu seja feliz, né? E a pessoa que me faz feliz é essa pessoa. Essa pessoa comprometida, casada, não pode ser. Mas olha a loucura, né? Deus quer que eu seja feliz, destruindo a família de alguém, né? Se envolvendo com alguém que já está compromissado. Onde Deus vai favorecer isso? Está quebrando princípios. Então, a Penina não aceitou, né, ser a segunda e trabalhou para pesar, né, para causar desconforto, para dividir. Você vê que ela estava conseguindo. Ela atingia a Ana, que acabava também mexendo com Eucana. A amargura, a tristeza, a chateação da Ana incomodava Eucana. E com certeza a Penina vibrava com tudo isso. Entendeu? Seria um trunfo, seria uma vitória para a Penina ver a Ana, né, o Eucana, melhor dizendo, se distanciando da Ana. Porque assim a Penina teria mais acesso. Compreende isso ou não? Seria uma vitória, um triunfo. Né? Eu vou atingir, né, a Ana, vou desequilibrá-la, né? O marido vai, né, ficar de saco cheio com essa melancolia, esse vitimismo, né? Vai acabar desgostando e ele vai ter olhos só para mim. Tem gente assim. Tem gente que para conseguir o que quer, faz o que tiver que ser feito. Usa de meios sujos. Mas nós vemos que isso voltou contra a Penina. Né? E essa situação toda, né, chegou a esse ponto também, como falamos, como o bispo falou na segunda-feira, por conta da inércia, da passividade da Ana. Quando ela se levantou, Deus agiu. Deus curou ela da sua esterilidade. Ela passou a gerar. Ela não podia ter se levantado antes. Ela não podia, né, ter buscado a Deus antes. Ela não podia ter ido a Deus como ela foi naquele ano, fazendo um voto com Deus, se derramando na presença de Deus. Podia. Mas por muito tempo ela esperou que alguém resolvesse o problema dela. Ela se colocou como uma vítima, uma pobre coitada, né, que só respondia da mesma forma. Melancolia, choro, tristeza. E a gente sabe que isso não chama a atenção de Deus. Vitimismo. Eu penso, inclusive, que além de ser um roubo, né, a pessoa ela não vai atrair o olhar de Deus. E de pessoas maduras também, ela não vai conseguir atenção. Se alguém quer atenção de Deus, não é se vitimizando, não é se fazendo de pobre coitado. Deus não nos fez fracos, Deus não nos fez pobres coitados, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, colocou em nós o seu espírito, o espírito de poder. Então, não tente chamar a atenção de Deus dessa forma, com choro, com lamento, com reclamação, né? Com murmuração, porque disso, Senhor, porque eu estou passando por isso, Senhor, isso não me vê, isso não se importa comigo. Isso não move a Deus, não chama a atenção de Deus, né? E também não vai conseguir aí a atenção de gente madura. Não vai. A verdade é que esse comportamento vai, além de travar a vida da pessoa, mantê-la num lugar que ela não gosta, vai acabar afastando as pessoas dela. Vai afastar. Nós vemos já indícios disso aqui. O Eucana já se cansando,
o sujeito que mais amava ela já estava, talvez, ficando, né? Usando um termo mais popular aí, né? De saco cheio. De saco cheio. Por que está chorando, Ana? Como quem diz, você não tem motivo para chorar. Ah, mas é que eu não tenho filhos, mas eu estou te cobrando filho? Por acaso eu estou exigindo de você me dar um filho? Eu não estou cobrando de você um filho. Então por que está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Ah, é porque a Penina, o que a Penina fala te atinge, te ofende. Por que te ofende? Por que o que ela fala te atinge? Porque não tem identidade. Quando uma pessoa fala algo e aquilo te atinge, é porque você não tem identidade, você não se conhece. Porque você não recebeu o amor de Deus. Se alguém consegue desequilibrar você, o problema não é aquela pessoa, o problema é você. Diga isso comigo, quando alguém me desequilibra, o problema não é a pessoa, sou eu. A pessoa tem que mudar. Eu vou esperar a pessoa ser educada, ser gentil, ser amorosa. Eu vou esperar a pessoa agir da forma, né, que eu penso que ela deveria agir para eu me sentir bem, para eu estar bem. Eu vou colocar, né, nas mãos dessa pessoa a responsabilidade pelo meu estado emocional. Isso é imaturo. Isso é imaturo. Aí você logo lembra de uma criança. E eu tenho duas. Que por nada, né, às vezes emburra. Por quê? Ah, porque a fulana, porque eu tenho duas filhas, a Elisa e a Manuela. Ah, porque a Manuela falou isso. Ah, porque a Elisa falou isso. Por nada. Qualquer coisa que uma faz ou não faz, a outra às vezes já emburra. Tudo bem, é criança. Vamos trabalhar, vamos ensinar, vamos, né, educar, vamos trabalhar esse emocional. Agora, imagina adultos agindo assim. Imagina adultos agindo dessa forma. Casais que às vezes emburram com o outro, porque não recebeu o que esperava, não foi tratado como devia. Ah, mas não está certo ele agir assim. Eu sempre falo isso. Quando eu atendo casais que estão, né, naquela coisa, não, porque ele faz isso, porque ele faz isso, um atacando o outro, né? Eu agi assim, né, porque ele teve essa atitude, o que ele fez não está certo. E eu falo, você tem razão, mas também está errada. O que ele fez não está certo, mas você também não está certa em ser dominada por ele. Como assim dominada? O que ele faz te atinge, você é dominada por ele. Se o que ele faz te afeta, isso mostra que ele tem poder sobre você, ele te domina, essa pessoa te domina. E você não pode ser dominado por essa pessoa. Você não pode depender da atitude dele ou dela para estar bem, né? Porque mesmo dentro da igreja, situações acontecem, não aconteceu aqui, do sacerdote interpretar mal a situação e chamá-la de bêbada? Porque tem gente que inclusive não para na igreja, em igreja nenhuma, porque ele vai nessa ilusão de um lugar perfeito, de pessoas perfeitas, ele encontra muitas vezes dentro da igreja as piores pessoas do mundo. Não se admire se você encontrar pessoas terríveis dentro da igreja, porque é onde elas devem procurar mesmo cura, libertação, né? A igreja é um lugar de gente doente, doente espiritualmente, doente emocionalmente. Então, quando uma pessoa sai da igreja porque, eu não esperava isso, isso aconteceu, nós trabalhamos para que não aconteça. Mas na igreja tem o joio, tem o trigo, né? O trigo muitas vezes é semeado pelo próprio mal, está ali, né, para realmente balançar o trigo. O joio está ali para balançar o trigo. O joio está ali para prejudicar o trigo. E cabe ao trigo ser maduro,
ser maduro emocionalmente, maduro espiritualmente, ter o foco na coisa certa. Então, situações acontecem. A Ana viveu a maior afronta dela dentro da igreja e veio do sacerdote, da maior autoridade espiritual da época. A maior ofensa ela recebeu do sacerdote ali. Então, ali você vê que é tudo uma questão de se levantar no espírito, né? Você vê que a ofensa do sacerdote não surtiu o efeito que por muito tempo a provocação, a zombaria da Penina surtia. Então, quer dizer, ela mudou. Agora já não importa mais o que as pessoas falam. Qualquer coisa que a Penina falava, derrubava. Agora o sacerdote vem e chama ela de bêbada quando ela está orando e ela não se ofende. E ela não se amarga, não chora. Aqui na tradução NVT, ela ainda fala assim, ó, muito obrigada, exclamou ela. Porque ela se justificou, né? Estava aqui apenas orando por causa da minha grande angústia, aflição. Aí ele respondeu, nesse caso, vá em paz, disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela, muito obrigada, né? Exclamou ela. Então, quer dizer, aquilo não desequilibrou, não afetou, não mexeu. O que mostra que ela já não era internamente a mesma pessoa. Ela já não era mais. Por muito tempo foi aquela casquinha de ovo, aquela pessoa sensível, né, que qualquer coisa desmontava, quebrava. Por muito tempo foi, mas quando ela se levantou, ela se tornou uma pessoa forte internamente. Porque ela recebeu uma paulada daquelas, dentro do tempo, da maior autoridade, e ela lidou com aquilo com uma naturalidade, com uma frieza, com uma maturidade que admira. Eu duvido que, né, pessoas, eu não vou falar que ninguém, né, mas muita gente não teria a atitude que ela teve diante de uma liderança espiritual que a ofendeu dessa maneira. Tem gente que por muito menos se ofende, para de vir na igreja. Tem gente que por muito menos, né? Como falava ainda ontem, tem gente que a gente já confrontou por amor, né? Para ajudar, para abrir os olhos, e se ofendeu. Imagina então se a gente ofende a pessoa. Se a gente agride dessa maneira, nunca mais olha na sua cara. Nunca mais. Então aqui eu vejo o quanto, né, ela rompeu internamente. Quando ela foi a Deus, ela se derramou na presença de Deus. Deus mudou ali a essência dela. Ela sofreu uma libertação. Daquela sensibilidade emocional. Ela sofreu uma libertação. Porque já na sequência veio uma outra paulada que não surtiu efeito. Como todas as provocações da Penina surtiram. Então, eu quis me prender mais nessa parte da história. Tem mais assunto aqui, mas eu quis falar mais sobre essa imaturidade da Ana, a reação negativa que ela teve por anos diante da mesma situação, né? A responsabilidade por sua alegria, que ela transferiu ao marido, transferiu aos outros. Nós precisamos aprender com essa história. Nós precisamos assumir responsabilidade sobre as nossas emoções. Nós não podemos permitir que o que nos afetou e dominou por tanto tempo ainda continue afetando, dominando, porque isso mostra que eu não estou crescendo, que eu não estou evoluindo, que eu não estou amadurecendo. Mostra que eu estou no mesmo lugar. No mesmo lugar. E Deus quer que a gente cresça. Em nome de Jesus. Amém, gente?
Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Talvez você tenha na sua vida alguém que seja como uma Penina, que decidiu ser um instrumento nas mãos do diabo. E como é que você lida? Como é que você reage? Como é que você responde às provocações, aos ataques da Penina? Talvez tenha algo que continua te afetando. E você não pode esperar isso cessar, isso mudar, para você então passar a viver em paz, estar bem. E eu não estou dizendo para você se conformar e abrir mão da mudança das pessoas. Desacreditar da mudança das pessoas. Mas eu estou dizendo que você não pode depender da mudança de alguém para estar bem. Depender da mudança de alguém para ser feliz. Você não pode. Você não pode. Porque digamos que essa pessoa nunca mude. Você vai continuar sendo afetado por ela? Atingido e desequilibrado por ela? Nós já ouvimos que Deus não muda, o diabo também não, então quem tem que mudar somos nós. Quem tem que mudar somos nós. Porque quando o ataque não veio mais da Penina, veio do sacerdote. Então você vê que o diabo não muda. Ele não vai mudar. Se ele perceber que você aprendeu, cresceu, amadureceu e não cai mais numa situação que ele costumava criar, ele vai criar outras, vai tentar de outras maneiras te atingir. Então, não espere o diabo ficar bonzinho para você então ter paz, ser feliz. Receba a paz que vem de Deus, que é uma paz que excede todo entendimento. Receba a alegria que vem do Espírito, que independe das circunstâncias. Faça do Senhor a sua força. Faça de Deus a sua força. E nada terá o poder de derrubar você. Porque se você confia na sua própria força, você esmorece. Mas se o Senhor é a sua força, você se torna uma pessoa imbatível, inabalável, invencível. Em nome de Jesus. Ana, por que chora? Por que está tão triste? Ana não tinha motivos, razão para estar da forma que estava. Mas vai dizer isso a alguém que ainda pensa como um vitimista? Vai dizer isso a alguém que se alimenta de autopiedade? Diga para um vitimista que ele precisa reagir e se levantar. É como dar um tapa na cara dele. É como ofender essa pessoa. Mas a verdade é essa.
Muitos não têm razão, não têm motivo para estar como estão sentimentalmente. Ah, não, é que eu tenho um problema tal, eu tenho um familiar assim, assado, eu estou passando por isso. Não, você não tem razões, motivos para se entristecer, para se amargar, para se deprimir. O vitimista logo vai argumentar: não, você não está na minha pele, não sabe o que estou passando, não sabe o que eu estou vivendo, para você é fácil falar. É fácil falar, você não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou enfrentando. Porque o vitimista pensa que o foco do diabo é ele. As coisas só acontecem com ele, só ele tem problema, só ele tem luta, só ele tem situações difíceis, desagradáveis para enfrentar, para viver. O que não é verdade. Tiago disse: no mundo todo, todos estão passando pelos mesmos sofrimentos, dificuldades. Todos estão passando. Então não, a sua luta não é maior do que a dos outros, você não é um alvo exclusivo do diabo, não. Levante-se com poder e autoridade, assuma a responsabilidade sobre as suas emoções e decida que aquilo que por muito tempo te dominou, te afetou, não vai mais te afetar, que você hoje está decidindo como a águia voar mais alto. Se tem situações te incomodando, apenas voe mais alto. Vá para o nível mais alto. E o que te incomoda não vai mais ter poder para te incomodar. Senhor Jesus, eu oro por essa maturidade emocional, sentimental. Eu oro, meu Deus, também por cura, por libertação, quando conhecemos a verdade, quando aceitamos a verdade. Não apenas a ouvimos, mas cremos nela, aceitamos ela, recebemos ela. E essa é uma verdade, muitas vezes, meu Deus, difícil de digerir. Mas, quando digerida, meu Deus, causa uma grande libertação. Quando uma pessoa entende que ninguém deve nada a ela, ninguém é responsável pela felicidade, pela alegria dela, a não ser ela mesma. Que ninguém tem o poder de desequilibrá-la, ela que se desequilibra, ela que entrega a sua paz, a sua alegria. Isso é libertador, meu Deus, porque a partir desse momento, ela não depende mais de condições perfeitas, ideais, para estar bem. Ela não é mais movida pelas circunstâncias, ela não é mais movida por pessoas, opiniões, críticas, ataques, zombarias. Senhor, eu oro por essa maturidade, eu oro, meu Deus, por esse entendimento. Quantas vezes encontramos pessoas, meu Deus, como Ana, deprimidas, amarguradas, tristes, meu Pai, e justificando, meu Deus, o seu abatimento, a sua melancolia, a sua amargura, em cima da atitude de outras pessoas, do que fizeram, do que falaram, do que não fizeram, do que não deram a ela. Então, meu Deus, eu oro para que as escamas estejam caindo e ela esteja, meu Deus, enxergando a verdade, abraçando a verdade, e que ela esteja se levantando hoje como naquele ano Ana se levantou, e quando ela se levantou, meu Deus, veio um ataque ainda mais forte de quem possivelmente ela jamais esperaria, de uma liderança, uma autoridade espiritual. Mas, Senhor, ali já não era mais a mesma Ana. A Ana vitimista, a Ana melancólica, a Ana frágil, sensível. Tinha morrido. Tinha ficado para trás. E eu oro para que isso esteja acontecendo hoje, meu Deus.
para que aquela pessoa talvez frágil, sentimental, esteja ficando para trás e saia daqui, Senhor, pessoas fortes, pessoas inabaláveis, inabaláveis na fé, inabaláveis emocionalmente, que suporta a pressão, que é resiliente, suporta os ataques, meu Deus, não se curva e não abre mão da sua paz, da sua alegria, da sua força. Em nome de Jesus, eu oro por um povo forte. Eu oro, meu Deus, por pessoas alicerçadas no Senhor, alicerçadas na palavra. Pessoas, meu Deus, que entendem que a única responsável por sua vida, emoções, sentimentos, resultados, é ela mesma, não é ninguém. E a história da Ana mostra isso, meu Deus. Não adiantava o Eucana orar, jejuar, sacrificar por ela. Não era a Penina que tinha que mudar, era ela que precisava se posicionar, e quando ela se posicionou, tudo mudou. Então que ela saia daqui, meu Deus, com esse entendimento claro. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Eu declaro cura e libertação aqui hoje. Que saia dessa reunião um povo livre, em nome do Senhor Jesus. Que ela encontre prazer, alegria no Senhor, meu Deus. Que ela dê lugar a um espírito grato, porque ela pode não ter algo, mas o que ela não tem, o que ela, meu Deus, não tem, ou o problema que ela tem, não é toda a vida dela. Se ela, meu Deus, olhar ao redor, verá que há muito mais, sempre haverá muito mais para agradecer. E ainda que eu tenha motivos para reclamar de algo, nós sabemos, meu Deus, que a reclamação não ajuda, agrava, piora, mas sem tudo nós damos graças, nós te agradamos. A gratidão atrai mais. Sem tudo somos capazes de agradecer e manter uma boa atitude. Isso agrada o Senhor, atrai o teu olhar, move o Senhor em nosso favor. E as coisas mudam. Então eu peço um espírito grato, eu peço um emocional forte, eu peço um povo curado, um povo maduro, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa reunião, por essa palavra e por tudo que o Senhor fez aqui. Tenho certeza, meu Deus, que saem daqui pessoas de cabeça erguida, pessoas que assumiram a responsabilidade sobre a sua vida, suas emoções e seus resultados em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos de força, de inteligência,